Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus, é uma alegria estar aqui com os irmãos no dia de hoje. Deixo um abraço dos irmãos lá do Padre Bernardo, essa amada igreja. Agradeço a oportunidade do nosso querido pastor Jeová, do ministério, que tem confiado a nós. É sempre uma responsabilidade muito grande estar diante da igreja do Senhor. Já trabalhei e ainda trabalho na limpeza de algumas das vezes nas nossas igrejas. Eu trabalhei do rap, na cozinha. Já tive com o governador também de Brasília. Mas eu nunca tremi tanto na base quando estou diante da igreja do Senhor, do povo que vai morar no céu. Existe uma responsabilidade muito grande. Eu lembro quando o pastor Hermínio fala que Deus é esse que faz com que eu deguste e saboreie das palavras ditas no altar. Obrigado, pastor Jeová. Também sou grato à minha família que caminha comigo, e só por isso podemos estar caminhando e prosseguindo a cada dia. Não queremos nada, irmãos, apenas que o evangelho seja pregado. Não queremos nada além de que o nome de Cristo seja anunciado. Você tem um chamado, e o seu chamado é ir por todo mundo. Sabe, irmão, só sabe o valor de uma vida, só sabe o valor de uma alma aquele que vai ao campo. E Jesus Cristo falou: vide por todo mundo, ide, anunciai o evangelho a toda criatura. É o chamado que temos, é o chamado que a igreja tem. Estamos nos últimos dias e os dias é findo. Glória a Deus, porque o Senhor breve vem sobre as nuvens, resgatar um povo remido, com vestes limpas. Mas você tem um chamado, e é o chamado de ir por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E é isso que buscamos a cada dia, e é isso que você pode buscar a cada dia. Eu quero abrir com vocês em Filipenses, irmãos. O Senhor por esses dias tem falado muito, eu tenho meditado muito em Filipenses. E todas as vezes que subimos no altar, Senhor, o que é que o Senhor fala? Filipenses. Vai em Filipenses. Agradeço aqui também os irmãos que nos acompanham, o Galega, a irmã Viviane, lá do Padre Lúcio. A verdade é que nos sentimos tão pequenos diante da igreja do Senhor, irmãos. E que possamos estar pequenos, né, pastores? Que o Senhor cresça e que desaparecemos. Pretendo ser rápido, tem irmãos que vai para longe. Filipenses 4. Glória a Deus, aleluia. Tem uma presença maravilhosa aqui nessa noite. Tem uma graça derramada sobre este lugar. Filipenses 4, no versículo 1 diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, a minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintiquém que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes estas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. E com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor.
Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância, e de toda maneira e de todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. No versículo 19 diz: e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades por Cristo Jesus. Espírito Santo, fala conosco essa noite, Pai. Só queremos ouvir a Tua voz. Senhor, não teve algum aqui, ó Pai, que veio para ouvir homens falar. Mas nós viemos aqui, Pai, para ouvir a Tua voz. O homem não tem nada, Senhor, para entregar, porque tudo vem de Ti, porque tudo é Teu, tudo é para Ti. Tu é a honra, Tu é a glória, Tu é o louvor. Tu é digno de toda exaltação. Então, Espírito Santo, tira, Pai, os tampões dos olhos, dos ouvidos, abre os corações, as nossas mentes, porque nós queremos ouvir o que vem de Ti, Pai, porque eu necessito e necessitamos de Ti. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu não consigo ler essa sem me emocionar, essa carta do apóstolo Paulo, escrita para a igreja de Filipos. Apóstolo Paulo, ele começa no versículo 1 falando: amados, muito queridos irmãos, meus amados, meus queridos irmãos. Olha o amor do apóstolo Paulo. Olha a afetividade que ele tinha com aquela igreja. Meus amados, meus queridos, vocês são minha alegria, vocês são minha coroa. Estais assim firmes no Senhor, amados. Prossegui firmes, prossegui adiante, firmes no Senhor. Continue a caminhada, continue essa jornada, continue a andar sem se desvair o seu semblante. Nós sabemos que as lutas são tantas, nós sabemos que as tormentas são tantas. Nossa alegria é saber que um breve Cristo voltará e resgatará a sua igreja, a noiva do Senhor. Mas estáis firmes, amados. No versículo 2, rogo a Evódia e rogo a Sintiquém, que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres,
que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com outros cooperadores, cujos nomes deles estão no livro da vida. Paulo buscava uma reconciliação com essas pessoas. Paulo buscava a unidade da igreja. Paulo enfatiza a harmonia entre os membros da igreja. Duas pessoas que talvez brigadas, não sei, talvez com algum desentendimento, olha, ajude eles. E muitas das vezes eu fico olhando para os irmãos e pensando, será que o irmão está ajudando aquele outro irmão naquele outro problema? A necessidade de um cooperar com os outros, de um ajudar com os outros. A necessidade do ir, de você ir. Muitas das vezes nós sentamos nos bancos e esperamos que os pastores façam o start. Só pastor, eu quero contar um testemunho aqui que aconteceu aqui na Ebenezer, aqui de Taguatinga. Eu conheci um missionário certa vez. Ele falava comigo, olha, Aguinaldo, eu era morador de rua. Eu morava na rua e eu estava lá na frente da sua igreja, da Ebenezer, da sede. E lá os irmãos evangelizaram. Eu era morador de rua, estava na rua com fome, drogado, aqui na frente. Esse missionário está na Bahia hoje. E quem evangelizou foi os jovens dessa igreja, evangelizaram. Ele falou, um dos jovens, pastor, perguntou, o que é que você quer que façamos por você? Comida? Não, me leve para uma casa de recuperação. Levaram ele para a casa de recuperação. Dessa casa de recuperação ele foi para Jocum, Jovens com Cristo. Virou missionário. Hoje tem família, 5 filhos. Missionário. Porque alguém saiu um dia lá na rua e viu um drogado na sarjeta. O chamado da igreja. Irmãos, hoje é culto da vitória. Eu gosto muito de pregar nos temas dos cultos. Eu não sei o que é que você veio buscar, que eu sei que é uma bênção, eu tive desse lado aí também. E eu buscava por coisas também. Mas o Senhor está te chamando para o ide dele, ide, pregai, anunciai, porque o fim está próximo, as coisas já está findo os dias. Olha para Israel, nação contra nação, reino contra reino. Não precisamos muito para perceber o que está acontecendo no mundo. O caos. E vemos o apóstolo chamando a igreja para que coopere com essas duas pessoas, com Evódia e com a Sintiquém, e que elas sintam o mesmo no Senhor. No versículo 4, Paulo fala, regozijai-vos sempre no Senhor. E ele frisa novamente e repete outra vez, digo, regozijai-vos. Eu gosto de uma versão da Bíblia que fala, alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Como alegrar no meio do caos? Como que eu me alegro? Muitas das vezes, nas privações, na dificuldade, na saúde. Quando o Senhor nos leva lá para a cama do hospital, às vezes para a gente olhar para o teto e entender que só olhando para cima, porque é do alto que vem o meu socorro. Porque às vezes nós somos crentes, mas precisamos dessas coisas. Porque a própria palavra fala que tudo coopera para o bem daquele que ama a Cristo. Até mesmo as tribulações. Então, regozijai-vos, alegrem-se. Alegre-se sempre no Senhor, e repito, alegre-se, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, mas regozijai-vos é no Senhor. Não é na bênção que você recebeu, não é na cura que você recebeu, não é na conquista que você veio buscar, mas regozijai-vos no Senhor, o Deus da nossa salvação. No versículo 5, seja a vossa equidade notória a todos os homens.
perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Como, irmãos? Como que eu não estou inquieto com coisa alguma? Eu sou pai. Se meu filho está passando por provação, pastores, nós queremos ser, até oramos, Deus me coloca no lugar dele, para que ele não passe por isso. E a palavra fala: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Petições conhecidas diante de Deus. E Paulo fala aqui com orações e súplicas e ações de graça. Porque a oração é que nos liga até a Deus. Eu louvo a Deus que nossa igreja é uma igreja de oração. O pastor Jeová falou que amanhã é o culto de oração, de manhã, e é um culto cheio. Padre Lúcio tinha um culto de oração na segunda, era um culto cheio. Oração é busca íntima de comunhão com o Senhor. Mas às vezes precisamos romper a parte da oração e passar para as súplicas. Porque é o pedido da alma aflita ao Senhor. Isso é suplicar a Deus, é o pedido da alma aflita. Mas muito breve, irmãos, você pode chegar-se adiante de Deus com ações de graças, que é o louvor por aquilo que o Senhor tem te feito, mesmo sem merecer nada, porque isso é a graça do Senhor. E no versículo 7 fala: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha a recomendação de Paulo aqui. Olha as recomendações para uma igreja dos dias de hoje. Chegue-se diante de Deus em orações e súplicas e ação de graças. E o nosso Senhor, Ele guardará os nossos corações, os nossos sentimentos. O Deus que guarda os nossos sentimentos, meus irmãos. O sentimento de medo é de tristeza. Não sei qual é o sentimento, mas é o Senhor que guarda os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. Porque Paulo vem com a segunda recomendação: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes, isso fazei. A segunda recomendação de Paulo é, segunda bênção para essas recomendações de Paulo: e o Deus de paz será convosco. O Deus de paz será convosco. E o Deus de paz será convosco. O Deus de paz estará contigo. Mas o que mais aperta meu coração é quando eu chego no versículo 11 que fala: não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido, também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído a tanto ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Como, meu Deus do céu? Como? Clamamos tanto por bênçãos, clamamos tanto por conquistas. E o Paulo fala que eu já sei, já passei fome, e eu sei adorar a Deus nisso, eu já tive em abundância, eu já padeci necessidade. Mas a minha alma não se entristece. E eu vejo um paradoxo, eu vejo uma linha, sabe?
com aqueles que eu sou crente, eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu declaro: não nasci para ser cauda, nasci para ser cabeça. Misericórdia. Que o sangue de Jesus venha nos cobrir dessas coisas. O que você veio buscar aqui nessa noite? O que você veio buscar aqui nessa noite? O culto é ótimo, glória a Deus pelos cultos da nossa Igreja Batista Ebenezer. Mas tem uma hora que temos que louvar a Deus mesmo com amargo nas nossas bocas. Tem uma hora que temos que adorar ao Senhor mesmo que quando o estômago dá aquela viradinha assim e você não... Deus cura, Deus dá vitória. Pastor, lá no Padre Lúcio, quando eu cheguei lá, o Senhor falava, o Senhor, vou trocar o carro dos irmãos. Mais de, acho que uns 9 irmãos trocou de carro lá. O Senhor dá bênçãos. Nós oramos pela misericórdia e a graça do Senhor, o Senhor cura. Mas o que tem trazido você até a presença do Senhor? Queremos tanto as bênçãos desta vida, neste mundo, neste século. E o Senhor é galardoador, Ele abençoa. Pela misericórdia dEle, Ele nos sabe. Mas o que tem atingido os nossos sentimentos? O que tem nos entristecido? Já aconselhamos irmãos que falou, olha, depois que eu vim para a igreja, ficou difícil as coisas e vou desistir. Vai ser difícil, a caminhada do cristão realmente é difícil. Você vai passar pelo deserto. Mas é a nuvem que vai te acompanhar para te livrar do sol. Mas é o Senhor que vai te alimentar mesmo em meio ao deserto. É o Senhor que vai saciar as nossas sedes no deserto. É o Senhor que vai nos vestir mesmo no deserto. Será que a igreja de Deus esqueceu dessas coisas? Você já conhece a história de Paulo, o apóstolo, nascido em Tarso, recebe cidadania romana por herança da sua família, perseguidor das comunidades cristãs, até que no caminho de Damasco o Senhor se revela a ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, um homem do reino deste mundo, que achava que zelava pelas coisas de Deus, é abatido, e agora servo do Senhor. Paulo passa a viver em prisão, e quando Paulo escreve essa carta, que conhecemos como a carta da alegria, Paulo estava na prisão em Roma. Quantos vão adorar a Deus mesmo estando em prisões? E ele estava em prisão, não era por delitos e pecados dele, mas é por levar a cruz de Cristo. Quando ele fala, faço morto eu mesmo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. As coisas deste mundo, olha, é loucura. Tudo que eu sei é esterco, anátema. E ele talvez poderia falar como os belos cristãos dos dias de hoje. Como cristão é lindo, irmãos. Ele poderia falar, não, agora eu sou crente. Agora é só vitória. Agora é glória em glória. Mas é porque tem muitos crentes frustrados por causa disso.
porque o Senhor está te alinhando para o propósito dEle, para as coisas dEle, porque o seu chamado é para o ide por todo mundo e anunciai, e pregai o Evangelho. Só que não aceitamos e achamos que o meu ide é para o escritório, e para o meu computador, e para o meu trabalho, e para minhas coisas. Eu não estou falando para você largar tudo hoje, não é isso. Eu estou falando que é só rindo ou chorando. Esses dias um casal que aconselhava falou: olha, eu não vou na igreja, porque eu não fui na igreja. Eu não vou de mãos, sabe, eu não tenho nada para entregar no dia de hoje. Eu não vou ir de mãos vazias para a igreja. Ela entendeu a primeira parte, é que nós vamos com as mãos cheias e vamos entregar diante do altar do Senhor aquilo que, sabe, que a gente adorou no meio da semana. Mas muitas das vezes você vai estar com as mãos vazias para ir diante do Senhor. Muitas das vezes você vai ir correndo para o Senhor. Muitas das vezes você vai ter forças nas suas pernas para você caminhar no deserto e correr a Deus. Mas quando você não tiver força para caminhar, para correr, caminhe, mas venha. Quando você não tiver forças para andar, venha se arrastando, mas venha. Quando você estiver mão cheia, venha e deposite no altar. Mas se você estiver de mãos vazias, venha diante do altar do Senhor e fala: meu Deus, eu estou de mãos vazias, mas eu estou diante do seu altar. Isso é ser igreja. O que você veio buscar essa noite, ou entregar essa noite? E por isso que o apóstolo Paulo fala: estais firmes no Senhor, amados. Estais firmes no Senhor. Não é em outras coisas, mas é no Senhor a sua firmeza. Alegrai-vos sempre no Senhor. E Paulo falou, eu repito, alegrai-vos no Senhor. E eu não vou deixar de enfatizar que Paulo estava numa prisão. Sofrendo as dificuldades deste mundo. E ele falava, eu posso estar preso, mas no Senhor eu tenho a liberdade. Não é essas barras que me prendem, não é essas cadeias que me cercam, que me prendem, porque não há cadeia que prende a voz do Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Regozijai-vos sempre, regozijai-vos, 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 alegrai-vos, fiquem firmes, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Alegrai-vos, regozijai-vos, estáis firmes, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele suprirá as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, não entristeçais os vossos corações, continue a caminhada, alegres no Senhor, porque não é a situação que define o servo que você é. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem no amanhecer. O choro ela pode durar até uma noite. Nós temos promessa da alegria. Nós temos a promessa da alegria. E aqui eu termino as minhas palavras do dia de hoje. Agradeço mais uma vez aos irmãos. Amém.